A gente acabou de fazer um congresso, agora no começo de maio, no começo de abril, no Rio de Janeiro, onde a gente lançou uma visão de 10 anos para o setor. Essa visão é uma visão que a gente passou um ano construindo ela dentro da rede GIF, mas é uma visão que a gente está trabalhando a legitimação e até a construção, o desenvolvimento dela junto com diversos públicos. Então, o que eu trouxe para apresentar para vocês, a apresentação, é a apresentação da visão, né? É o que fundamenta como a gente veio, como é que desenvolveu esse setor de investimento social privado e de filantropia no Brasil nos últimos 20 anos e como ele está hoje, quais são os desafios do momento e como é que a gente está vendo o desenvolvimento, ou veria como ideal o desenvolvimento para os próximos 10 anos, por isso, visões para 2020. Né? É uma visão para o investimento social privado em 2020, é uma visão de 10 anos para o setor. Por que uma visão de 10 anos para o setor? Né? O Brasil sempre foi o país do futuro, né? Tradicionalmente conhecido. A gente sempre falou, o Brasil é o país do futuro, não sei o quê. Nesse momento, na verdade, está mudando um pouco isso. O Brasil está sendo meio país do momento, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Vocês veem esse barulho que a gente está fazendo para o bem e para o mal na intermediação da questão nuclear no Irã. São coisas impensáveis se a gente pensar 20 anos atrás. A gente está num momento diferenciado onde o Brasil é visto entre os países em desenvolvimento como um dos países mais interessantes do mundo hoje. É um privilégio, quem aqui tem o privilégio de viajar pelo mundo afora, você vê como a imagem do Brasil visto de fora é a melhor possível. Nós estamos com a maior moral no plano internacional nesse momento. Então, o futuro chegou, e agora? Né? E quando você fala o futuro chegou e agora, não dá mais para a gente trabalhar na improvisação, cada dia é um dia, aqui e agora, que é muito parte da nossa cultura. Né? A gente precisa começar a pensar no longo prazo para conseguir mudanças mais estruturais, para conseguir garantir esse bom momento que a gente chegou. O que é esse bom momento que a gente chegou? A primeira coisa, eu acho, são 4 pontos, na verdade, mas a gente conseguiu uma consolidação da democracia brasileira. A gente tem os 3 candidatos que a gente tem hoje para presidente, por exemplo, esse ano. Os 3 principais candidatos são todos bons candidatos, todos eles, eu pessoalmente, dependendo da situação, daria para votar em qualquer um, não tem nenhum ponto completamente fora da curva. São candidatos que estão se propondo a dar continuidade ao modelo de desenvolvimento mais sustentável, desenvolvimento que a gente está buscando, claro que com vieses, com olhares diferentes, com propostas políticas para sociedades diferentes, mas são fortes. Então, nós consolidamos e somos uma das grandes democracias do mundo hoje. Né? A economia brasileira se estabilizou, né? Claro que tem altos e baixos, mas o mundo inteiro está tendo altos e baixos de economia, mas é uma economia, até as projeções agora, de um crescimento até mais rápido do que se recomendaria para um país no momento que a gente está no Brasil. Então, tem uma projeção de crescimento econômico impressionante para esse ano no Brasil. A gente tem uma nova classe média, né, uma nova classe consumidora, um mercado consumidor interno gigante que emergiu, dezenas de milhões de pessoas entrando como consumidor, sendo incluído como consumidor na sociedade. A gente tem avanços sociais importantes. Se você olha para 88, né, 10, 12 anos atrás, quando a gente teve a nossa Constituição, o processo de redemocratização, a gente tem um SUS, um Sistema Único de Saúde, que, apesar de todas as deficiências, é um modelo no mundo, precisa melhorar muito, mas houve um avanço enorme. A gente tem, na área de educação, conseguimos, 10 anos atrás, colocar todas as crianças de 7 a 14 anos na escola, tem um desafio de qualidade enorme, mas nós estamos com as crianças na escola, está melhorando aos poucos os indicadores de educação. Assistência social, a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, teve um avanço importante nos trabalhos e na relação do Estado com a assistência social. Então, tem uma evolução nas políticas sociais, Bolsa Família, as bolsas que se dá de redução de miséria. Hoje, foi uma invenção brasileira isso, né? E hoje é usado em Nova York, usa a Bolsa Família para a população de baixa renda, para construir compromisso da população, pôr o filho na escola, fazer acompanhamento na saúde,
saúde, a Índia usa, a África usa. Então, tem uma coisa social interessante no Brasil e a gente ganha essa projeção internacional também. Eu não acho que foi tudo o governo do Lula, eu acho que a gente tem um processo de transição democrática importante, desde o Itamar, o Fernando Henrique, o próprio Lula, que projetou o Brasil no mundo. Então, é um momento bom para o Brasil. Como é que a gente vai conseguir fazer esse momento se consolidar, né? Como é que a gente vai conseguir melhorar esse momento, ou manter esse momento. Então, vou dar uma puxada no estilingue para trás, para a gente poder olhar como é que a gente quer se projetar para frente. Essas bolinhas aí, Estado, empresas, organizações da sociedade civil, eu diria que até a década de 80 havia uma visão de que o público era um domínio do Estado, né? O Estado deveria gerir as questões públicas, as empresas geram riqueza na sociedade, geram trabalho, mas a questão pública não era uma questão das empresas, e as organizações da sociedade civil estavam ali cuidando de comunidades específicas. Acho que houve uma mudança muito significativa nessa perspectiva, e essa mudança foi global, da década de 80 para a década de 90. Esse desenho que está aí, dessas bolinhas sobrepostas, né, é o desenho que dá origem àquele conceito do primeiro, do segundo e do terceiro setor, né? O interessante, e esse desenho começou a circular na segunda metade da década de 80, o mais legal nesse desenho é a sobreposição, porque eu acho que isso que caracteriza muito a sociedade moderna, né, a sociedade atual, século XXI. É o público que não é necessariamente estatal, o público que é a responsabilidade de todos, do Estado, das empresas, das organizações da sociedade civil. A Constituição de 88 do Brasil, ela reforçou muito isso. Então, a saúde tem os Conselho Nacional de Saúde, a assistência social tem o Conselho Nacional de Assistência Social, todo o sistema de garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes, tem os conselhos de direitos das crianças e do adolescente, sempre com esses três atores principais, né? Empresas, Estado e organizações da sociedade civil. Então, é uma construção, é um novo jeito de olhar para a sociedade. Todos nós somos responsáveis por educação. Claro que o Estado tem que oferecer educação pública e gratuita para todos, ele tem que ser responsabilizado por isso, mas a boa educação pública, a construção dela não é só um desafio do Estado, é um desafio também das empresas, também da sociedade civil. Esse contexto, né, de enriquecimento do Brasil, de estabilização econômica, de uma visão intersetorial na construção das políticas públicas, gerou um boom, que eu chamo, das organizações da sociedade civil. A gente chama aí, nesse slide, de boom das FASFIO. FASFIO é fundações, o F, de fundações, associações sem fins de lucro. É um estudo que o GIF fez junto com o IBGE, com o IPEA, com a BONG, sobre o número de organizações com CNPJ no Brasil que não tem fins de lucro. Você só tem 2 enquadramentos legais, ou você é uma fundação ou você é uma associação. E triplicou em 10 anos o número de FASFIO no Brasil. O número de ONGs no Brasil triplicou, foi de 107 mil para 338 mil de 96 a 2005. Então, é muito recente. Eu estava ontem numa reunião com o IBGE, com o IPEA, discutindo fazer a FASFIO 3, porque a gente produziu um próximo com 2008, talvez 2010, para ver, porque vocês veem que o maior crescimento, o maior boom do terceiro setor que a gente teve no Brasil foi na virada da década de 90 para a década de 2000. Depois, essa curva, se vocês reparam, ela vai assim, e aí ela já está começando a se estabilizar. Então, não tem dado novo, é a única grande pesquisa que tem no Brasil sobre organizações sem fins de lucro. Isso aí é uma enorme riqueza. Você ter quase 340 mil organizações no país representa um país que está se organizando na base. Na minha comunidade está se organizando. Isso representa, é participativo, é uma evolução na participação brasileira. Claro que tinha uma panela de pressão no país durante o regime militar, onde esse tipo de participação, que foi de 64 a 85, era represado, né? Ao ter a Constituição de 88, teve esse boom, mas isso representa realmente uma participação muito maior do cidadão brasileiro nas questões públicas.